Fala, exploradores do canal Geociências. Hoje nós vamos tratar um assunto interessante de cunho puramente científico, mas que está tendo repercussões e acontecimentos que estão afetando várias nações no mundo, e daqui para frente nós veremos com maior frequência esses fenômenos derivados, da mudança climática. E os fenômenos que estamos relatando são as extensas atividades vulcânicas que já estão sendo observadas em várias regiões do mundo e a propagação consequente de sismos também em mesma proporção. As mudanças climáticas podem ocasionar sismos e também atividade vulcânica, é o que nós vamos ver no vídeo de hoje. Eu trago aqui para vocês, já está aqui do lado, a matéria da BBC News trazendo o resultado da publicação do painel intergovernamental para as mudanças climáticas, que é basicamente um sistema onde os pesquisadores das áreas gerais das ciências, bem como também das geociências, publicam os resultados das suas pesquisas, trazendo para nós a análise que foram feitas ao longo de anos e de décadas, observando como tais fenômenos estão correlacionados. Bom, acredito que você já deve estar aí a par das informações sobre inúmeros vulcões que estão entrando em atividade, supervulcões que estão apresentando maior atividade, indicando possíveis erupções, bem como também sismos que estão ocorrendo em várias regiões do mundo. É só se recordar que ainda no ano passado, 2023, tivemos um grande sismo, um grande terremoto na Turquia. Recentemente agora, poucas semanas também tivemos outro sismo de grande amplitude no Japão, tendo que as autoridades até mesmo emitiu alerta, retirar algumas pessoas de regiões de alta probabilidade de risco de desmoronamentos, uma vez que lá eles têm toda a infraestrutura preparada para suportar sismos de até 6,5 na escala Richter, mas segundo os registros, o terremoto atingiu uma pontuação ainda mais elevada, muito semelhante ao que atingiu o Japão, que resultou daí na catástrofe lá da usina nuclear de Fukushima. Mas como que as mudanças climáticas podem afetar esses fenômenos na nossa crosta terrestre, e se porventura esses fenômenos podem também atingir o Brasil? É isso que nós vamos abordar aqui nesse vídeo de hoje, com base nessa matéria, onde ao longo dos estudos é possível nós observarmos que essa relação ela está muito intrinsecamente ligada, uma vez que, como nós observamos, devido a essa catástrofe que atingiu o nosso país, na região sul, aonde nós observamos chuvas anormais, torrenciais, aonde o mês de maio foi o mais chuvoso o mais chuvoso do que ocorreu durante os últimos anos, resultando, infelizmente, nessas altas e grandes cheias que ainda estão permanecendo lá sobre o estado do Rio Grande do Sul. Esse fenômeno ele pode acontecer em várias regiões da Terra, não temos como definir, vai ser apenas uma faixa restrita, e com os dados que já são levantados desde 2000 a 2019, além dos estudos que já estão sendo feitos pela Sociedade Internacional de Geologia, a partir dos anos 50, foi possível fazer essa correlação nas regiões de monções no Sudeste Asiático, na região especificamente dos Himalaias. E ali é possível observar que desde esse período que eu citei, onde iniciaram os estudos, em 1950 até agora, em 2024, com também observação da predominância do aumento global do nível das águas marinhas devido às atividades mais intensas de chuvas, que está diretamente relacionada a uma atmosfera mais aquecida, como estamos vendo, uma atmosfera onde nós estamos tendo recordes de ondas de calor, de temperaturas mais elevadas em várias regiões do planeta, resulta em maior evapotranspiração das águas, no caso, tanto as águas marinhas e das águas que estavam retidas nas geleiras que estão degelando, então formando esses fenômenos de chuvas, como observado ali nos Himalaias, e consequentemente no período, como relatamos, dos estudos onde fizeram os levantamentos geológicos e meteorológicos climatológicos, observou que teve um aumento de 48% na incidência dos sismos, dos terremotos naquela região, por causa do fenômeno
né, de elevação da pressão por causa da elevada carga hídrica naquele solo. O solo funciona no mundo todo, né, não só no Brasil, mas em qualquer lugar do planeta, basicamente como uma esponja. Isso mesmo, aquela esponja que vocês utilizam para lavar louças, né, ela é um material poroso, cheio de furinhos que tem interconectividade e eles absorvem a água. O solo funciona de maneira similar. Então o que ocorre? Ele tem um certo limite, né, que ele pode até absorver aquela água. Passando desse limite, ele se torna um solo saturado. Consequentemente, né, o peso adicional da água ele vai gerar uma maior pressão, né, um peso extra pressionando a região, né, de placa, né, ali, gerando, transmitindo essa pressão, esse maior peso por área quadrada, né, de quilômetros quadrados, vamos assim elencar, né, sobre a próxima estrutura geológica que está abaixo, que seria a região do manto superior, aonde ele vai, conforme essa água for evaporar, né, ela vai gerar um alívio de pressão sobre aquela região, gerando daí um processo de pré-fusão, uma rocha líquida pré-fundida que vai ser o material, né, que vai ser o combustível para que esses sismos, esses vulcões possam ocorrer, além também da questão ainda de lubrificar antigas falhas, né? Você sabe muito bem que toda região que está sob pressão e tem uma falha, uma rachadura, a água ela funciona exatamente como um lubrificante, fazendo o deslocamento, né, dessa estrutura rochosa, no caso as placas, né, e as falhas que existem. Se você pega um mapa geológico também, vamos deixar do lado aqui do card o mapa geológico brasileiro, só para você ter uma noção, né, essas colorações que você vê aí, né, cada faixa dessa ela está indicando um grupo de rochas e consequentemente são divididos por falhamentos, por rachaduras, isso mesmo, né, que faz essa ligação dos terrenos. E quando há um excesso, como estamos vendo agora que ocorreu no sul do país, e não só no sul do país, né, você pega também mais abaixo no mapa geológico, né, da América Latina, você vai ver que o mesmo processo está se dando sobre o território do Uruguai, parte do território da Argentina, né, e do Paraguai também. Esse processo ele acaba gerando essa saturação de água no solo, e quando a gente estamos já com as previsões em alta, né, já estão sendo traçados os mapas pluviométricos dos próximos meses desse ano, indicando uma seca prolongada na região sul, aonde nós já sabemos que vai faltar água, né? Por isso que nos vídeos anteriores nós até abordamos essa questão, né, das obras de reconstrução do estado, né, incluírem as obras, né, para ampliar e fazer novas obras ali para prevenção, né, de futuras catástrofes como essa e de aproveitar essa água justamente para poder daí se precaver nos próximos meses de falta d'água. Mas o grande problema é o resultado geológico que vem em seguida, que de fato, né, não há opções de amenizamento ou mesmo opções de tentar evitar, né, essas consequências. Mas o que se pode ser feito, juntamente com essas obras, como falamos, que podem sim prevenir, né, tanto secas prolongadas como enchentes prolongadas, como a que estamos observando agora no sul do país, é possível montar uma rede sismográfica que vai permitir, né, que os pesquisadores, os técnicos em geologia, em sismologia, geofísica, possam antecipar esses movimentos e soar o alerta, o alarme para as populações se precaverem, se protegerem, né, e mesmo governos, né, também fazerem locais seguros, né, tem como nós se precavemos em relação a essa questão, né, com regiões em meio ao escudo cristalino, né, longe de falhamentos, então você consegue de alguma maneira amenizar muito os impactos de sismos grandes. Aí vai para falar, mas o Brasil é um país, né, abençoado, ele está no meio da placa, está no meio do continente. Lembrando que nós temos muitos sismos, inclusive na região nordeste, na região centro-oeste e norte, além da sudeste também, por sismos induzidos por ação de mineração, por ação de perfuração e extração de petróleo, né? Então observe que nós já estamos tendo esse aumento nessa área onde há uma maior predominância da população, mas temos densas áreas do território nacional que há sismos relativamente elevados, de 5,5 na escala Richter, e esses sismos podem vir ser amplificados, aumentarem devido a essas ações de maior saturação do solo devido a enchentes e chuvas prolongadas, como vimos, né? Todas as regiões elas já foram afetadas recentemente nos últimos 5 anos e elas tenderão a se tornar mais frequentemente, né, afetadas por esse tipo de situação daqui para frente, como vimos, até o fim do próximo, desse momento, desse máximo solar que estamos vivendo, exatamente. E o processo é o que vem na sequência, né, no intervalo de seca
e enchente, nós temos o rebote, né, do solo quando essa água evapora. Então é como minha mão, né? Você apertou aqui a esponja, né, desaturou ela tende a voltar, e nesse movimento é onde ela induz esses tipos de sismos. E como falamos, né, além da infiltração da água, que vai também favorecer, né, o deslocamento dessas paredes, né, dessas densas blocos de massa de rochas e solo continentais, né, você vai ter esse desnivelamento e consequente reequilíbrio, né, da estrutura para que ela possa estar novamente em estado de equilíbrio, e isso gera sismos. Além de nós observarmos ainda, né, as possíveis reativações vulcânicas, temos ainda também, né, agora que está sendo levantado muito a questão da possibilidade do Sol estar também contribuindo, né, uma vez que nós sabemos que ele é o grande emissor de energia, é o grande injetador de energia em nossa atmosfera, e partículas eletricamente carregadas e mesmo partículas de alta energia ou desprovidas de massa como os neutrinos também entram e causam reação na nossa estrutura, né, do planeta, gerando também um acréscimo de energia nessa região, né, nessa área de transição entre a crosta terrestre e o manto superior, né, favorecendo daí a formação de novos ações vulcânicas, como estamos vendo, né? Eu citei os vulcões que estão entrando em erupção, acredito que todos vocês estão por dentro, né? Nós temos agora, na semana que se passou, né, a erupção ali nos vulcões na Islândia, que já é regular, né? Regularmente sempre eles entram em erupções. Nós temos outros vulcões também apresentando erupções, como o da Filipinas, que acabou de entrar em erupção agora recente, faz 2 dias. E temos ainda, né, outras questões também ligadas aos supervulcões, que já é mais preocupante devido à extensão, né, do alcance da capacidade de uma erupção dessa proporção em vulcões como o Yellowstone ou Toba, lá na Indonésia. Ambos apresentaram elevação das atividades, rompimento, rachamento, né, da estrutura das rochas e solos numa área relativamente muito próximo do epicentro da caldeira vulcânica, né, o que tem preocupado os especialistas, principalmente em Yellowstone, né. Uma vez ele tem um parque, né, claro, nacional, mas há assentamentos, cidades muito próximas, sem falar que se ele entrar em uma erupção total, sabemos que ele vai atingir milhares de quilômetros e, consequentemente, toda a costa leste americana. Da mesma forma, o supervulcão Toba, ou ainda, né, o supervulcão Campo Petre, lá na Itália, que também tem apresentado sinais de reativamento. Então, nós observamos que esses eventos, né, climáticos, geológicos estão diretamente relacionados também com uma atividade, né, astronômica da nossa estrela Sol, que está com maior atividade. Sabemos que ainda essa atividade tem mais 2 anos de ocorrência, portanto, né, vai ocorrer ainda ao longo de 2025 e 2026, depois entraremos num período de mínimo, depois outro mínimo novamente, mais 22 anos. Mas a questão que na literatura científica, nas pesquisas, né, geológicas apontam, as geológicas astronômicas, que dentro desse período de mínimo solar, né, nós temos a ativação e uma maior frequência desses fenômenos, né, de sismos e vulcanismos ligados justamente nesse período de reacomodação e de reemissão dessa energia toda que o Sol liberou sobre a Terra, né? Além, claro, né, de uma relação direta com essa questão que estamos observando, né, as mudanças climáticas, uma vez que, como falamos nos vídeos anteriores, que é onde tratamos esse assunto, né, principalmente relacionado à catástrofe que atingiu o Rio Grande do Sul, né, observamos que esse fenômeno, né, de inversão e bloqueio térmico, ele já está se dando, né, sobre as regiões onde nós temos as geleiras, né, observando que nós já tivemos também a triste relato, né, de que regiões como a Bolívia, né, a primeira vez na história tiveram todas as suas geleiras de topo de cordilheira descongeladas, então é mais água descendo para o sistema, e agora sabemos que pelo processo numérico, né, de mapeamento, né, executado aí pelas agências espaciais e as agências de administração e estudo do clima, bem como os institutos de pesquisa como o INPE, eles têm apontado que esse processo vai se dar sobre os polos e, consequentemente, né, nós teremos um derretimento mais intenso da camada polar. Uma vez voltando na questão geológica, né, as atividades hoje que ocorrem na Islândia, assim como todo o hemisfério norte, eles ainda são derivados da última era do gelo, e isso já tem mais de 10 mil anos atrás. Aonde é nítido, aonde você observa, por exemplo, em praias como na região da Escócia, que
tiver uma subsidência, ou seja, o terreno da praia subiu, imagine, né? O terreno da praia geralmente está no nível do mar, mas imagine um terreno subir 45 metros, né? Tá aqui a foto, vamos deixar do lado para vocês verem, aonde você observa, né, esse desnível absurdo devido a toda essa imensa compressão que estava nessa região devido ao elevado peso, né? Uma vez que na Antártida, exemplo, para vocês terem noção, né, ali abaixo há um continente, no Polo Norte não, porque somente a água do mar congelada, mas há densas camadas, né, de gelo sobre a região da Sibéria. Na Antártida, exemplo, estamos falando, nós temos regiões lá que existem 3 km, isso mesmo, 3 mil metros de gelo sobre a região do continente. Então imagina aquele peso descomunal, como que a estrutura do solo e da placa está, né, densamente sob uma elevada pressão. Quando esse gelo ele descongela, essa região tende a aliviar-se, né? Sofrer uma subsidência em algumas regiões e outras sofrerem uma elevação. Então, consequentemente, é um processo de rebote, como a gente chama, né? Rebote glacial e rebote pluviométrico, né? Esse processo ele desarranja toda a estrutura do local e ativa, né, essas regiões de antigas atividades vulcânicas. A gente pode falar aí no Brasil, né? Temos vulcões? Temos. O mais antigo do mundo está localizado na Amazônia, o vulcão Amazônia, né? Sobre a região ali da densa floresta, mas ali pode ativar? Bom, não sabemos, né? Porque na verdade esse processo de gelo que observou na Bolívia, infelizmente vai se dar ao longo de toda a Cordilheira dos Andes, mas não sabemos se esse degelo, essa quantidade de água que está ali congelada, vai descer, né, sobre os Andes e consequentemente aumentar grandemente o volume hídrico dos rios da região, né, não só da Amazônia como do Pantanal, se ele vai ser suficiente para gerar, né, esse processo de rebote naquela região da cordilheira, mas certamente vai gerar um impacto, assim como o impacto que realmente é esperado e que possivelmente gerará tais atividades sísmicas vulcânicas, como estamos falando, é o que se dará sobre a Antártida e a Sibéria, e consequentemente também as terras do norte do Alasca, né, e do Canadá na região das províncias do Labrador, né? Então o que ocorre? Nós observamos que, de Alberta, desculpe, né, e do Labrador também, que é mais na costa oeste do Canadá. Vamos observar, né, agora mudanças que se tornarão cíclicas e eventos que até então a humanidade desse tempo de agora e de alguns séculos, alguns milênios anteriores também não estava acostumado e não sequer havia estado preparado para passar, mas nós sabemos que os nossos antepassados, né, que temos registros aí de no mínimo 10 mil, 12 mil anos atrás, passaram por tais situações. Então nós agora, além de nos debruçarmos mais aos estudos arqueológicos, teremos que nos prevenir. Um lado bom disso é que nunca na história nós estivemos tão bem preparados como agora. Nós temos recursos, temos conhecimentos, né? E basta que esse conhecimento seja propagado, né, para grande parte da população e que os governos, né, sim, agora entra a nossa questão, né, de nós exigirmos os nossos deveres, né, pressionarmos esses governantes para que eles venham de fato implementar, né, as obras necessárias para conter, para, né, amenizar esses resultados e principalmente investir na propagação, né, dos alertas, aonde você vai colocar os especialistas para poderem estar fazendo os estudos de monitoramento e consequentemente soltar o alerta com tempo hábil para que as pessoas possam, né, se precaver, se salvar diante de fenômenos extremos, né, bem como também o objetivo desse canal aqui, como já falamos desde o início, né, é trazer esse tipo de conhecimento para que você possa estar preparado, para que você possa se antever, se antecipar, né, a esses eventos extremos que estão por vir sobre a Terra, já estão acontecendo, né, e certamente vão atingir também o nosso país. Não estamos sendo aqui profeta do caos, pelo contrário, estamos compartilhando conhecimento essencial, né. Mais uma vez, esse canal aqui tem por objetivos trazer o conhecimento das ciências exatas e da Terra e do universo, né, de maneira que você possa conhecer e entender o que está se passando, né, em meio ao nosso meio ambiente e possa se preparar, possa estar preparado para alcançar um refúgio, um local que venha garantir, né, a sua integridade física e daqueles que você ama. Esse é o objetivo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, né, eu já peço que você deixe seu like, se inscreva aqui no canal assinando as notificações, né, para que assim quando novos vídeos, novos textos que nós vamos também publicar aqui vão estar já disponíveis, você possa estar recebendo e assim estar se atualizando. Então, se você também tem aquele conhecido, aquele pessoal que gosta desse tipo de conteúdo, compartilha lá nos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, né, para que assim eles também possam estar, assim como você, participando e
aumentando seu conhecimento em relação aos conhecimentos relacionados aos conhecimentos da ciência da Terra e da astronomia. Então nós ficamos por aqui nesse seu vídeo e até a próxima, exploradores!